Está conosco Maneco Hassen, secretário da Reconstrução do Governo Federal, para fazer um balanço desse ano de 2024, o que está previsto ainda para ser concretizado no ano que vem, já que estamos ainda sob o reflexo da grande cheia de maio desse ano e seguiremos ainda com muito trabalho pela frente. E em função de tudo isso, sem muita folga, né, Maneco? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui junto contigo, com todos os teus ouvintes. Espero que todos tenham passado um bom Natal, se preparando bem aí para o final do ano. Mas folga nenhuma, né? Pelo contrário, o desafio ainda é enorme e nós temos muitas tarefas pela frente. E estamos em Lajeado hoje para uma reunião agora às 9h30 da manhã com as cerca de 100 famílias que já estão habilitadas para os programas de moradia do governo federal em virtude das enchentes de maio. É um trabalho que a gente tem feito nos principais municípios atingidos, né? Realizamos já aqui em Cruzeiro do Sul, realizamos em Encantado. Hoje vamos fazer em Lajeado, depois à tarde eu vou a Montenegro fazer entrega de chaves também, de novas moradias e também reunião com as famílias já habilitadas. E assim a gente vai trabalhando, a nossa meta é finalizar ainda o ano 2024, nesta última semana, superando a entrega ou a assinatura de início de obra de mais de 1.000 moradias, num trabalho que, por óbvio, vai percorrer aí o ano de 2025 com muita força. Bom, Maneco, essas famílias da reunião de hoje, elas já foram selecionadas. Como que serão essas unidades habitacionais? Elas já estão definidas? Qual que é o prazo? Estas das reuniões de hoje são cerca de 100 famílias em Lajeado. Evidentemente que o número vai aumentar, a Prefeitura encaminhou outros planos de trabalho, o governo está analisando e esta lista com as famílias beneficiárias, ela vai se multiplicando toda semana a partir das aprovações que o Ministério das Cidades e o governo federal está fazendo. E a partir disso, com a publicação do nome das famílias na lista, elas estão, portanto, habilitadas a buscar, primeiro pelo compra assistida, que é a possibilidade que a família tem dela própria encontrar um imóvel de até R$200 mil em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, para poder entregar, então, esta casa e o governo federal comprá-la. A gente já fez aqui na região entrega de chaves, assinaturas de contratos, fizemos a semana passada, né, de compra assistida aqui em Lajeado. E as famílias que não forem contempladas, que não encontrarem o seu imóvel pelo compra assistido, elas automaticamente vão para o grupo de famílias que vão ser beneficiados com os empreendimentos que o governo federal está autorizando a construção. Aqui na região nós já autorizamos 246 unidades em Lajeado, 80 em Encantado e 100 em Estrela, e obviamente outras ainda estão em tramitação e logo em seguida também nós vamos iniciar a autorização da construção. Então, as famílias beneficiadas primeiro tentam pelo compra assistida, que é aquela possibilidade de comprar o imóvel de até R$200 mil, que obviamente tem que estar com a documentação em dia, enfim. Não sendo possível no compra assistida, que é uma dificuldade aqui na região, as famílias automaticamente vão para os empreendimentos que o governo federal está autorizando a construir. O compra assistida não emplacou aqui na região, né, Maneco? Não é que ele não emplacou, é uma dificuldade de obter imóveis, né? Mas nessa faixa de valor, ideia, né? Só para te ter uma ideia, na região do Vale do Taquari inteira, nós já temos 50 contratos assinados e cerca de mais 160 em tramitação. Então a gente deve chegar aí a quase 400, 500 imóveis aqui na região, né? Tem famílias que estão comprando de outras cidades, enfim, mas de famílias da região beneficiadas nós já estamos ultrapassando 200, portanto. Né? Mas claro, a gente sabe que aqui na região a tendência é ter perto de até 5.000 famílias que vão precisar de imóveis, né? Então por isso que a gente sabe que o compra assistida não vai ser suficiente, vai chegar um momento que não vai ter mais imóveis, então nós já estamos autorizando a construção de novos empreendimentos. Bom, Maneco, o ouvinte questiona sobre como está a tramitação dessa situação toda no município de Estrela. É o Jorge que questiona. Na verdade, aqui na região, os municípios todos têm uma tramitação que está, enfim, quase igual, né? Estrela é uma cidade que já está com 100 imóveis aprovados para construção. Nós temos cerca de 300 famílias já aprovadas na lista de contemplados. A prefeitura enviou mais, né? Que está ainda em tramitação. E nós já fizemos também entrega de contratos de chaves em Estrela e assinaturas de contratos, né? Fizemos em Cruzeiro do Sul, fizemos em Estrela, fizemos em Arroio do Meio, Lajeado
e, se eu não estou enganado, Encantado também já teve compra assistida, né? Então o processo está andando, ele obviamente teve um início difícil, porque é um programa novo, foi criado especificamente para enchente, até que a gente conseguisse colocar ele de pé demora um pouquinho, mas agora ele está rodando, o fluxo engrenou, né? E a tendência é a gente em 2025, toda semana, tá vindo aqui na região entregar casa, assinar contrato e assinar empreendimentos. Uma das reclamações das pessoas que buscam o auxílio do governo federal é na questão da burocracia. E não é só das pessoas, os próprios governantes municipais também dizem que tudo está sendo muito burocrático. Agora, neste mês de dezembro, o governo federal instalou aqui no estado uma casa de governo sob a sua liderança. De que forma que esse novo espaço pode auxiliar as famílias e também os municípios a reduzirem e agilizarem esses processos? Primeiro que a reclamação é verdadeira, né? O Estado brasileiro, e aí quando eu digo isso é o governo federal, o governo do Estado e os municípios não estão preparados para ter agilidade. Isso é um fato que não é da enchente anterior, inclusive. E aí no momento de crise isso acaba ficando ainda mais evidente, né? Mas por óbvio a burocracia não é só do governo federal, né? Para te ter uma ideia, nós entregamos a ponte de Nova Petrópolis, Caxias, semana passada, o ministro Pimenta esteve aí, inclusive, 2 meses antes do previsto. A ponte que é construção do governo do estado aqui na RS 130 não foi entregue ainda, a previsão era dezembro, né? Nós temos 6 pontes que o governo do estado ainda não fez. Os municípios, eu posso citar aqui na região, inúmeros recursos, ainda da enchente de setembro, que os municípios ainda não conseguiram gastar também por conta da burocracia do município. Então, portanto, não é um problema do governo federal a burocracia, ela é do município, ela é do estado e também do governo federal. Mas alguma burocracia não é possível escapar, né? Não é possível também fazer um programa de moradia que do dia para a noite tu consiga sair entregando casa para as pessoas, porque isso tem um processo, as pessoas vão receber a escritura da casa, papel passado, o nome da família, né? Qualquer um de nós, é um exemplo que eu sempre cito, se a gente vai na Caixa Federal fazer um financiamento de imóvel particular, a gente não faz isso em menos de 60, 90 dias. Então tu imagina fazer um processo desse para milhares de famílias ao mesmo tempo, um processo que tem que ter o cadastro das famílias, muitas perderam os documentos, aí tem que fazer a avaliação da renda, depois tem que fazer a avaliação do imóvel. Então, enfim, é uma burocracia que obviamente é demorada, mas que também, sem burocracia, não tem como fazer. Os órgãos de controle, Tribunal de Contas, inclusive, exigem muito, e a gente está tentando fazer todo o esforço para acelerar esses processos o mais rápido possível. Ouvinte Leandro, ele pergunta por que os documentos precisam muito tempo para serem analisados. Ele diz que tem imóvel cadastrado para um cliente e que o processo não anda. O governo fala que quer ajudar, mas o sistema não anda esse processo. Teria que olhar o caso específico, né? Mas porque nós estamos com uma dificuldade da Caixa fazer a avaliação dos imóveis, aqueles imóveis que não estão no banco da Caixa, que são imóveis que o particular oferece para venda, né? A Caixa está com um pouquinho de dificuldade e já estamos solucionando isso também. A Caixa já está viabilizando a contratação de mais profissionais, enfim, para fazer a avaliação desses imóveis. Mas é um processo que, como eu disse, ele engrenou agora nos últimos 30 dias e a tendência é que agora em janeiro a gente consiga dar mais velocidade. Os próprios erros de sistema da Caixa também já estão sendo corrigidos, né? Como eu disse, é um programa que foi criado todo ele apenas agora para enchente. E ele começa a dar certo. Aqui na região a gente já está entregando muita casa e eu não tenho dúvidas que agora o ano de 2025 vai ser o ano da moradia aqui no nosso estado. Aliás, Maneco, falando justamente sobre isso, você comentou que são cerca de 5 mil imóveis que o Vale vai precisar agora após a enchente. O que dá para esperar de entregas para o ano que vem? A nossa expectativa é entregar todos. O 5 esforço vai ser para isso, né? É óbvio que as construções elas não dependem do governo federal, porque elas ou estão sendo feitas pelos municípios, que são o caso dessas que eu já citei, que a gente autorizou para Lajeado, Estrela e Encantado, ou serão construídas pelos empreendedores privados que estão apresentando projetos para a Caixa e para o governo federal. A gente está aprovando, eles iniciam as obras, né? Só para ter uma ideia, nós colocamos, inclusive no contrato, na norma, para aqueles empreendimentos que foram entregues em até 10 meses, o governo vai pagar um percentual a mais como bonificação pela velocidade e pela entrega, né? Então, todo o esforço que a gente pode fazer, a gente está fazendo para acelerar. Não tem como construir, claro, um loteamento e uma casa tão rápido, mas a nossa expectativa é que em 2025 a gente consiga dar vazão, né, para, se não todos, para a grande maioria desses imóveis. No Rio Grande do Sul, a gente está prevendo mais de 20 mil imóveis nas cidades atingidas.
Maneco, foi publicado recentemente no Diário Oficial da União uma verba de 6 bilhões e meio de reais para o Estado em relação a editais para obras contra as enchentes. Só que é mais voltado para Eldorado, Alvorada é a capital. Aqui para o Vale, o que a gente pode esperar de medidas para mitigar os efeitos das cheias? Então é verdade, né? São 6,5 bilhões que vão ser depositados num fundo agora até o dia 31 para as obras de proteção de toda a região metropolitana e início da Serra. Vem de Igrejinha até Porto Alegre e Eldorado. Todas as obras necessárias para que aquela região não sofra mais com enchentes. Qual é o problema da nossa região aqui do Vale do Taquari? Não havia e não há até hoje nenhum projeto de nenhum município, nem do governo do estado, nem do governo federal, nenhum projeto de mitigação dos efeitos das cheias. Nenhum. Nós incluímos, neste valor dos 6,5 bilhões, nós incluímos 16 milhões de reais para fazer o projeto da nossa região, que é o primeiro passo. Sem projeto, não há nem como saber o que fazer. Fica na opinião nossa. Uns acham que tem que desassorear os rios, os outros acham que tem que fazer dique, o outro acha aquilo, o outro, mas fica só no acho, né? Então agora, com esses 16 milhões que estão dentro dos 6,5 bi, nós vamos fazer, em parceria com o governo do estado, trabalhei muito isso com o secretário Rafael Malma, nós vamos fazer, em parceria com o governo do estado, todo o levantamento da região, desde Santa Teresa até Taquari, todo o levantamento da nossa bacia, e aí uma empresa especializada vai ser contratada com esses recursos para fazer os projetos e esse levantamento, e aí sim, a gente entender o que pode ser feito aqui na nossa região para que a gente diminua os efeitos das cheias nas nossas cidades. Maneco, outra cobrança que a gente recebe muito por parte de ouvintes e lideranças aqui da nossa região é com relação às ferrovias e a situação envolvendo o contrato de concessão com a Rumo. O que se pode esperar em relação a isso? Isso é um problema, né? Porque, tu disseste bem, as ferrovias estão concedidas e, portanto, elas estão hoje sobre a propriedade, entre aspas, de uma empresa privada que não tem feito investimentos, que não tem cuidado das rodovias, enfim, e que sequer tem usado os trechos aqui da nossa região em algumas situações. O problema disso também é que ela é dona das ferrovias em todo o estado, não é só na nossa região. E a gente tem um problema aqui que é específico em um determinado trecho que foi destruído pelas enchentes e que, teoricamente, a empresa deveria, então, fazer essa reforma, essa recuperação, que não está fazendo porque tem que fazer investimento alto. Nós estamos tentando trabalhar esse tema, os contratos também estão em fase final, e aí é mais uma razão para a empresa não ter interesse em fazer aquilo que deveria ser feito, né? É um processo difícil de dialogar, né? É diferente, por exemplo, de tu pegar ali o aeroporto Salgado Filho, que o contrato está no início, então a empresa também tem todo um tempo ainda pela frente, ou das rodovias, como foi aqui na 386, por exemplo, né? Mas é um tema que nós estamos atentos, já dialoguei aqui com os prefeitos da região, com os secretários de turismo, né, com a Anturvales, e a gente está trabalhando para tentar viabilizar uma alternativa para pelo menos consertar esse nosso trecho, para que o trem dos vales possa voltar a operar. O Nelson Vargas, ele pergunta, o agricultor tem direito à compra assistida? Tem direito à compra assistida, né? Nós, inclusive, autorizamos, por exemplo, a semana passada, a construção de 13 imóveis em Doutor Ricardo. Todas as famílias atingidas que tiveram a casa destruída ou condenada, elas têm direito à compra assistida. O encaminhamento é via prefeitura. A prefeitura é que faz o plano de trabalho, a prefeitura é que realiza os laudos, a prefeitura é que faz o cadastramento da família e envia para o governo federal. Então, o nosso ouvinte aí, ou outros que estiverem escutando, tem que conferir na prefeitura se isso foi feito. Se não foi feito, dá tempo de fazer ainda, não tem nenhum problema, né? E enviar para a gente. Maneco, obrigado pela tua participação, bom trabalho aí. E reforçando então hoje esta reunião com as 100 famílias que terão direito a uma residência em Lajeado. Exatamente, né? 9h30 da manhã na prefeitura. Não é a primeira, não vai ser a última, porque a gente sabe que novas famílias aí vão se agregar nesse processo. E a gente ainda vai conversar muito aí em 2025 sobre as ações do governo federal, especialmente na área da moradia, mas tem muita obra também pelos planos de trabalho da Defesa Civil, tem pontes, né, a serem recuperadas. Tive olhando esses dias a ponte de Mussum, né, Brochado da Rocha, que foi recurso do governo federal, quase 9 milhões, está quase pronta, né? Acho que aos poucos, infelizmente não na velocidade que a gente gostaria, mas aos poucos as coisas vão retomando seu rumo. Rio Grande do Sul, em 2024,
né? Cresceu mais do que os outros estados do Brasil. O governo federal já chega a quase 60 bilhões de reais aplicados aqui no estado. Vamos chegar em 2025 a mais de 100 só nas questões das enchentes, e com isso a gente vai podendo aí se recuperar dessa tragédia que a gente passou. E claro, não quero deixar de ir embora sem deixar aqui para vocês todos, né? Feliz ano novo, um ano de 2025 aí, sem tragédias para nós, né? E que a gente possa ter na nossa vida as conquistas que a gente planeja, viver bem, em alegria, viver com amor e a gente progredir, se Deus quiser. Um grande abraço e um feliz ano novo para todos. Obrigado a todos nós. Maneco Hassen, secretário da Reconstrução do Governo Federal, participando conosco aqui no Acorda Rio Grande.